Tudo que não é proibido é permitido. Então, quando o regulamento da Fórmula 1 não fala nada, um bom engenheiro, como um advogado esperto, olha e vai atrás da brecha. Muitos dos ganhos que se pode obter projetando um carro para qualquer categoria, não apenas na Fórmula 1, estão às vezes na borda da regra. Naquele trecho cinzento em que você ou os seus engenheiros veem uma vantagem e o adversário ainda não. E é disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go. A volta da série Engenhocas, as mais diferentes e inventivas invenções da Fórmula 1. Vamos lá! Mas antes, esse vídeo é patrocinado pelos Postos Petrobras, parceiros aqui do canal, a maior e melhor rede de postos do Brasil. Mas mais tarde eu falo disso. Ao longo dessa jornada por 10 grandes invenções da história da Fórmula 1, você vai me ouvir comentar diversas vezes do regulamento da Federação Internacional de Automobilismo e a sua interpretação sobre as regras. O regulamento, que na década de 50 tinha menos de uma página e era super simples, hoje é um livro com mais de 200 folhas definindo tintim por tintim o que é o que, e você vai entender o motivo. E a primeira delas é o Dual Axis Steering, ou em bom português, a direção de eixo duplo. O dispositivo era capaz de, além de virar as rodas como no seu e no meu carro, também alterar a sua convergência e divergência. E você eventualmente dirá: ué, mas as rodas não estão perfeitamente paralelas? Então, mais ou menos, eu explico. No mundo ideal, as rodas dos carros estariam 100% paralelas. E paralelas, a gente sabe, não se encontram nem lá no infinito. Certo? No nosso mundo de aplicação prática, aqui falando de Fórmula 1, a gente sabe que o cenário ideal está longe das pistas, certo? No caso do DAS, ele visava solucionar um problema que atinge todos os veículos que não sejam, sei lá, um kart, por exemplo. Vamos lá. Ao fazer um acerto de suspensão, você, no caso, você, piloto, e os seus engenheiros, sempre vai mirar no chamado compromisso. Várias escolhas, desde carga de molas, amortecedores, barra de rolagem, até a convergência ou divergência das rodas dianteiras, de acordo com a necessidade de cada circuito. Uma pista com longas retas e curvas secas, como por exemplo Monza na Itália, vai pedir rodas dianteiras ligeiramente convergindo, olhando para dentro. E evidentemente que o que eu estou aqui simbolizando com as mãos não é a angulação verdadeira. Com isso, você diminui a propensão do carro de mudar rapidamente de direção nas longas retas de altíssima velocidade daquele circuito. Já numa pista sinuosa ou com curvas de raio longo, como Spa-Francorchamps na Bélgica, ou Barcelona, vai pedir rodas ligeiramente divergindo, olhando para fora, porque isso ajuda, acredite, o carro a entrar nas curvas. Coloque aqui por um segundo as coisas em perspectiva. Eu não estou dizendo completamente abertas, nem completamente convergindo. Esses movimentos que eu faço com a mão são apenas para ilustrar. Falamos aqui de frações de grau, para dentro ou para fora. Mas, uma vez feita essa regulagem, você vai para a pista e tem que enfrentar todas as condições de corrida e alternâncias climáticas e de temperatura dos pneus com aquele acerto para sempre. Para sempre não, até o final da sessão. Mas aí a Mercedes no final de 2019 pensou: e se nós tivéssemos um dispositivo que permitisse, com o carro na pista, que a convergência e a divergência fosse regulada conforme nossa conveniência? Seria possível, então, ter o melhor dos mundos, convergindo nas retas, levemente divergindo nas curvas. Nascia o DAS, Dual Axis Steering, direção de eixo duplo. Ao empurrar o volante para frente, as rodas levemente divergiam e, puxando ele para trás, elas fechavam para dentro. Estamos falando, eu repito, de sutis mudanças, mas que em teoria fazem muita diferença. Além de otimizar o acerto, a direção de eixo duplo permitia que, por exemplo, sob o safety car, andando mais devagar, as rodas fossem abertas para aumentar o atrito com o asfalto e melhorar a temperatura dos pneus
em baixa velocidade, ou ainda em condição de chuva, saindo dos pits, situações em que a temperatura dos pneus é crítica. Na pré-temporada, as equipes adversárias perceberam pelas câmeras on-board os pilotos da Mercedes empurrando e puxando o volante, e perceberam também nas imagens as rodas mudando sua angulação. E aí, é claro, as adversárias, com Ferrari e Red Bull à frente, ameaçaram protestar o carro da Mercedes. Só que a equipe, àquela altura de Hamilton e Bottas, já tinha feito a lição de casa e levado o projeto para a FIA, que é obrigada a emitir um parecer dizendo se consideraria ou não aquele dispositivo dentro das regras. E como a regra não dizia nada a respeito, até porque até ali ninguém nunca tinha pensado em algo parecido, a FIA liberou porque, como a gente começou dizendo no vídeo, tudo que não é proibido é permitido. Só que aí houve uma preocupação com a escalada de custos, porque se a Mercedes continuasse com aquilo, os adversários todos iam imitar, cada um desenvolveria o seu e os gastos iam subir. Então a FIA mandou avisar a Mercedes, para 2020 tá liberado, no ano que vem a gente vai regulamentar, fechar a brecha e ninguém mais pode ter. Uma das grandes dificuldades ao projetar um carro de Fórmula 1 e que quando você acerta a mão acaba tornando-se um dos seus pontos fortes é a capacidade de facilmente mudar de direção. Essa, inclusive, é uma questão que não atinge só carros de corrida. Todo o corpo, uma vez em movimento, tende a permanecer em movimento na mesma direção e sentido. É a tal de lei da inércia. Fazer um carro de corrida apontar para dentro de uma curva, portanto, evidentemente contraria as leis da física. O eterno desafio será, portanto, criar um projeto que, quando você manda, aponta para dentro das curvas da maneira mais eficiente e veloz possível. E foi com isso em mente que a McLaren em 1997 desenvolveu o chamado Brake Steer. De maneira simplificada, o mecanismo distribuía a frenagem de forma desigual de um lado e do outro do carro. A ideia era corrigir uma tendência a sair de frente, ou seja, quando você está virando o volante um tanto e a dianteira não aponta na mesma proporção que você está comandando e que gostaria. Não se sabe a partir de qual momento na temporada de 1997 que a McLaren adotou o sistema, mas sabe-se que foi ao longo desse ano. E tudo começou a vir à tona quando um fotógrafo na beira da pista fez algumas imagens e ficou encafifado, porque ele estava do lado de dentro da curva, fez uma sequência de fotos e percebeu os freios traseiros da McLaren ao rubro, vermelhos e incandescente, já no meio da curva, o que não era normal. Esse fotógrafo ficou com isso na cabeça e um dia Mika Häkkinen quebrou seu carro perto dele. Ele foi lá como quem não quer nada e enfiou a câmera dentro do cockpit e tirou então essas imagens. Ficou evidente então que a McLaren tinha um pedal a mais de freio. Mas para que era aquilo? Neil Oatley, responsável por vários projetos vencedores da McLaren como MP455B e MP46 de 89, 90 e 91, conta que a ideia foi de Steve Nichols no final da temporada de 96. Enquanto a McLaren não deu trabalho, como não deu em 97, ninguém ligou. Mas bastou aparecer com um carro dominante em 98 para a Ferrari fazer o maior estardalhaço e a FIA ter que examinar a questão com lupa. Na primeira versão do sistema, ainda em 97, antes da corrida, os engenheiros e os pilotos discutiam para que lado que o sistema ia atuar. E eles então selecionavam para que lado o sistema ia atuar de acordo com as características do circuito e das curvas em que ele estava, o carro, sofrendo mais com a saída de frente. Na versão de 98, ele já poderia ser acionado para os dois lados da corrida inteira. O sistema, estima-se, rendia em média 3 décimos de segundo por volta, que é muita coisa. E o erro fatal da McLaren, diferentemente da Mercedes em 2020, foi não ter consultado previamente a FIA sobre a solução. Daí a Ferrari fez o maior escândalo e aqui no Brasil, em 98, o sistema foi banido. Mas o sistema deu até ali à McLaren uma vantagem incrível, porque com o lado de dentro freando mais que o lado de fora, a facilidade para rotacionar o carro e apontá-lo para dentro da curva era enorme. Mika Häkkinen e David Coulthard, os pilotos dos carros, eram fãs do sistema. E banir o Brake Steering não adiantou para parar os carros prateados na temporada de 98, que levou construtores e pilotos com Häkkinen.
No final da temporada de 2008, a Fórmula 1 preparava-se para uma grande mudança de regulamento. Tudo visando diminuir a turbulência gerada pelos carros que impedia que eles seguissem um ao outro de perto e para compactar, diminuir a vantagem das equipes da frente. Aquela eterna briga para equilibrar o pelotão. A aerodinâmica seria então bastante simplificada, diminuindo aquela série de dispositivos e penduricalhos, e por baixo dos carros também os assoalhos seriam obrigatoriamente planos até a altura do eixo traseiro. Dali para frente o difusor podia fazer uma curva e subir. Ross Brown, àquela altura, ocupava a posição de diretor técnico da equipe Honda, na sequência de um ano sabático em que ele ficou pescando, sem trabalhar na Fórmula 1, depois da longa sequência de títulos com a Ferrari de Michael Schumacher. Só que nesse ano em que ele tinha ido pescar, ele também deu consultoria para a FIA para a elaboração do novo regulamento que viria em 2009. Digamos então que ele teve um tempo a mais que os adversários para pensar em nuances desse conjunto de regras. O regulamento falava que os carros tinham que ter um assoalho chato, o assoalho reto. E ele então teve uma ideia. E se por cima do assoalho chato subisse outro assoalho curvo, comunicando-se com o ar que passava por baixo do carro através de vários furos, aumentando, portanto, a área do difusor para bem antes do que a altura do eixo traseiro. Sacou? As principais equipes de então, McLaren, Ferrari, Red Bull e Renault, não se atentaram para essa brilhante possibilidade. Mas junto com o que viria a ser a Brown GP, Toyota e Williams, sim. Isso valeu para quem tinha o chamado difusor duplo uma vantagem expressiva. Especialmente porque quem não tinha difusor duplo ia demorar tempo para produzir um, já que as mudanças eram estruturais e profundas em qualquer carro. Alterar um projeto de maneira importante assim pode levar meses. E aí, nesse meio tempo, a Brown e Jenson Button embrulharam o campeonato de 2009 e deu uma baita discussão. As equipes ligadas a fabricantes como a McLaren e Mercedes, Renault, Ferrari, BMW Sauber, àquela altura conversavam para criar uma liga dissidente da Fórmula 1. Só que aí o racha surgiu quando a Toyota e a Williams, que estava bandeando-se para o lado das demais, tinham também um difusor duplo. E foi então a chance perfeita para Max Mosley e a FIA racharem o grupinho, declarando o difusor duplo legal. Nos anos seguintes apareceu o chamado difusor soprado, uma ideia executada com maestria pela Red Bull, a mesma Red Bull de Adrian Newey. E o sistema, naturalmente, foi copiado pelas demais. A ideia era soprar gás quente do escapamento rente ao difusor para gerar um diferencial de pressão maior do que o normal entre o ar que passava em cima e o ar que passava embaixo, aumentando a pressão aerodinâmica, o chamado downforce. Inclusive, para tudo o que você quiser saber sobre aerodinâmica, vale dar uma olhada nesse vídeo aqui, link na descrição. Mas você pode estar pensando duas coisas. Pô, mas gás quente? Quão quente é o gás do escape? E eu te respondo, muito quente. Quente a ponto de derreter a fibra de carbono se o escape for colocado muito próximo dela e desmanchar, portanto, o assoalho. E a outra coisa que você pode estar pensando é, mas o gás do escape sai enquanto o pé está no acelerador, certo? E nas curvas? Então, para que o sistema funcionasse perfeitamente, as fabricantes de motores remapearam, sabe aquele negócio de trocar o chip? Mais ou menos isso. Remapearam o funcionamento dos seus motores. Quando o piloto tirava o pé do acelerador, então, explosões controladas seguiam jogando um pouco de gás quente nos difusores soprados. Os adversários assimilaram a ideia e começaram então a desenvolver os seus próprios sistemas. Renault e McLaren foram as equipes que mais longe desenvolveram os seus difusores soprados e chegaram a jogar o gás do escape para frente. Para frente? Para frente. A Renault desenvolveu um mecanismo que jogava o gás do escape pela frente do sidepod, contribuindo para selar o ar de baixa pressão que passa por baixo do carro. Algo parecido com aqueles colchões de ar que tem na porta de sorveteria, sabe? Quando você passa pela porta, sente um ventinho descendente que ajuda a vedar e o ar-condicionado não se mistura com o ar quente da rua. Vem cá!
Vocês já ouviram falar da gasolina Podium? Se você busca mais alta performance e inovação para viver ao máximo todas as experiências e com menor impacto ambiental, então seu combustível é a gasolina Petrobras Podium. Ela tem menor impacto ambiental, máxima performance do motor, alta estabilidade e tecnologia de aditivação. Claro que também havia uma brecha no regulamento que não especificava, veja só, quantas rodas um carro tinha que ter. Afinal de contas, desde que o mundo é mundo, um carro, inclusive de corrida, tem 4 rodas, certo? Mas aí o engenheiro da Tyrrell, Derek Gardner, tinha um problema para resolver. Ele queria melhorar a entrada de curva do carro da Tyrrell sem precisar aumentar muito a pressão aerodinâmica e, portanto, o arrasto. Porque se você aumenta a angulação das asas, também aumenta a tendência à resistência do ar nas retas. E aí ele pensou, e se eu tivesse o dobro de área de contato da borracha com o chão? Eu certamente conseguiria apontar a frente do carro mais facilmente para dentro das curvas. Que tal então 4 pneus na frente e a Tyrrell P34 teria 2 eixos dianteiros e 6 rodas? Assim ele tinha o dobro de borracha agarrando no asfalto sem pagar o preço de aumento de área frontal, calçado então por 4 pneus pequeninos na frente que mantinham tudo baixinho. E por mais inusitado e esquisitão que pudesse parecer, deu certo, o carro era rápido e venceu até corrida pelas mãos de George Scheckter. Correu as temporadas de 76 e 77, quando foi ao pódio 14 vezes nas 2 temporadas, fez até pole position e volta mais rápida. Mas houve um problema, porque a fabricante de pneus mandou avisar que não continuaria desenvolvendo borracha só para eles, porque o resto do grid já usava pneus maiores. Além disso, havia um problema sério de refrigeração dos freios dianteiros, no caso das rodas traseiras do eixo da frente, porque nelas era difícil fazer com que os dutos funcionassem jogando o ar fresco e refrigerando o sistema. Com isso, a carreira da Tyrrell de 6 rodas foi breve, mas marcante. E claro, a FIA, depois de um tempo, entendeu por bem fechar a brecha regulamentando melhor o tema e especificando que um carro de corrida tinha que ter então 4 rodas. Em 1997 apareceu uma solução original que foi apelidada de X-Wing, em homenagem à nave do clássico Star Wars. A Tyrrell, mais uma vez eles, apareceu com uma solução instalando asas numa área do carro que o regulamento não tinha ainda disciplinado. Até porque nunca ninguém tinha pensado em colocar nada ali. Logo, como diz nosso mantra, o que não é proibido é permitido. Começou com a Tyrrell, mas com o tempo, Sauber, Jordan, Prost, Minardi e até a Ferrari, todas ou quase todas, chegaram a experimentar. E havia efetivamente ganho palpável na aerodinâmica. Alguns, como Adrian Newey, disseram que a solução era de um mau gosto estético nunca visto, e que ele não instalaria aquilo nos seus carros. Mas o que fez a FIA proibir não foi definitivamente beleza. A questão é que essas peças nunca foram efetivamente firmes e dentro dos boxes havia uma perigosa tendência a que se enroscassem naquelas mangueiras de ar comprimido, ficassem bambas e depois caíssem pela pista, quando então alguém poderia se machucar seriamente. E aí a FIA invocou razões de segurança e proibiu de imediato. Essa ideia foi emprestada dos grandes prédios e arranha-céus mundo afora. A ideia era diminuir a amplitude e a duração da vibração dos carros passando por zebras, solavancos e etc. Era uma necessidade que veio das mudanças do regulamento de 2004 para 2005, que aumentavam a altura mínima da asa dianteira em relação ao solo. Com isso, as equipes passaram a andar com o carro no mínimo possível e, para que ele não batesse no solo, endureceram muito a suspensão, numa tentativa desesperada de compensar a perda aerodinâmica com o aumento da altura mínima. Tudo isso porque quando o carro toca no solo, o ar por baixo está interrompido e isso
zera o downforce. Só que endurecendo cada vez mais a suspensão, surgiu esse problema da vibração excessiva. Surge então a ideia do amortecedor de massa. Nos grandes prédios, o mecanismo é utilizado em situações de terremoto para absorver o balanço sísmico, evitando assim dano à estrutura. No caso dos carros, o balanço não era na horizontal e sim na vertical, mas o princípio acabava sendo o mesmo. A Renault apareceu com o mecanismo em 2005 e em algumas imagens de onboard é perceptível a diferença da vibração da sua asa dianteira com carros, por exemplo, como o da Ferrari. Quando o carro vibrava violentamente nas ondulações, o amortecedor de massa agia exatamente em sentido contrário, matando o movimento bem mais cedo. O carro não só oscilava bem menos, como oscilava bem menos e por bem menos tempo. Estima-se que isso rendeu a Renault de Fernando Alonso, no ano do seu primeiro título, 0,3 de segundo por volta. Um ano antes do DRS aparecer na Fórmula 1, a McLaren tinha desenvolvido já um dispositivo que fazia algo parecido. A ideia era vazar um fluxo de ar por trás da asa traseira, diminuindo, portanto, o arrasto aerodinâmico nas retas, aumentando então a velocidade máxima nas horas desejadas. Igualzinho na história do DAS do começo do vídeo, quando você vai fazer um acerto aerodinâmico, você busca o chamado compromisso, máximo de pressão aerodinâmica nas curvas e o menor arrasto possível nas retas. Então o segredo é saber equilibrar e chegar ao acerto ideal. Mas e se fosse possível ter o melhor dos dois mundos? Bastante asa nas curvas sem que isso prejudicasse na reta. Era isso que fazia o famoso duto em F, ou F-Duct. Tudo isso driblando uma disposição do regulamento que determina que não haja dispositivo aerodinâmico móvel. Só o DRS, e na época ele nem existia, que é permitido como dispositivo aerodinâmico móvel. A McLaren então bolou um dispositivo em que não havia parte móvel. Quem movia-se era o piloto. Era assim que funcionava. Havia um bocal na frente do cockpit por onde o ar entrava. Outro bocal ficava dentro do cockpit vazando esse ar na frente do piloto. Na hora de acionar o duto em F, o piloto, no caso da McLaren, tampava o buraco por onde esse ar saía com o joelho e o ar passava então por todo o carro, saindo atrás da asa traseira, diminuindo então o arrasto aerodinâmico nas retas. E funcionava tão bem que com o tempo todas as equipes foram criando seus dutos em F, e cada uma delas colocou esse bocal em um lugar. O problema foi quando apareceram imagens de Felipe Massa e Fernando Alonso pilotando o carro da Ferrari só com uma mão nas retas, porque com a outra eles estavam tampando o buraco para que o duto em F da Ferrari funcionasse. Quando a FIA viu essas imagens, avisou: proibido por razões de segurança. Também pudera, né? Deixei para o final o mais incrível de todos. Esqueça tudo que a gente conversou até hoje sobre aerodinâmica. Jogue fora asas dianteiras, asas traseiras, assoalho, difusor, área frontal, vórtice aerodinâmico, arrasto, qualquer outra coisa. Em 1978, a Brabham tinha um problema enorme, um problema com 12 cilindros deitados. Em plena era do efeito solo, de repente todas as equipes começaram a usar a parte de baixo dos sidepods para construir túneis de Venturi, asas por baixo dos carros para pregá-los no asfalto. Só que a Brabham de Gordon Murray não tinha como fazer isso. Por quê? Por causa de um enorme motor na traseira. 12 cilindros deitados, contrapostos, deixavam muito pouco espaço para Gordon fazer qualquer coisa. E aí ele pensou, e agora? Ele teve então uma ideia, um enorme exaustor sugando todo o ar que passava por baixo do carro, que então geraria a mesma pressão negativa dos túneis de Venturi. Talvez sem a elegância dos dispositivos aerodinâmicos da concorrência, mas enfim, carro bonito a gente já falou por aqui, é aquele que ganha a corrida. Nascia a Brabham BT46B, ou Fan Car, em português, carro ventilador. O regulamento, veja bem, dizia o seguinte: qualquer dispositivo como um exaustor, que era o que Gordon pretendia colocar na Brabham, apenas poderia estar no carro se fosse usado
preponderantemente, anote essa palavra, para o arrefecimento e refrigeração das partes quentes. Assim, ele pensou, preponderantemente basta ser 51%. E aí sobravam os outros 49% para sugar o ar que passava por baixo e pregar a 46B no asfalto. O exaustor então era conectado ao eixo piloto do motor e gerava uma pressão aerodinâmica tremenda, sugando como um aspirador de pó tudo que passava pela frente. Ele, cautelosamente, submete o projeto à FIA, que olha e diz, não tenho como dizer que não. Eles então aparecem no Grande Prêmio da Suécia de 78 em Anderstorp. E de repente, a Lotus, que até ali vinha dominando o campeonato, vê Lauda sumir na frente e vencer a prova. E adivinha quem ficou pistola com a solução? Colin Chapman, o cara que mais inventou na história da Fórmula 1. Ele não gosta da possibilidade de repente perder um campeonato que parecia seu e começa a reclamar. Faz então pressão política em Bernie Eccleston, já que do ponto de vista legal o carro estava dentro da regra. E avisa a Eccleston, sabe essa união dos construtores ingleses que você está querendo fazer? Então, se você continuar correndo com esse carro, eu não assino mais. Com isso, e pensando nos seus outros interesses, Eccleston decide retirar o carro para protesto de Murray e Lauda, que voltam a correr com a 46 normal, sem o ventilador, mirando então em manter a união das equipes ativa, a FOCA. E a 46B entraria para a história da Fórmula 1 como uma brilhante invenção que venceu o único grande prêmio que disputou uma folclórica engenhoca da nossa lista. Qual é a sua engenhoca favorita dessa lista? Lembrou de alguma que eu ainda não falei? Eu tenho material para Engenhocas 2, 3 e 4 já selecionados. Essa foi então a regravação definitiva das engenhocas no Splash & Go. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, no canal onde tem bastante conteúdo diário. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão ao ar, aqui embaixo temos grupos de Telegram, de WhatsApp, onde você entra e passa a receber um push no instante em que eu publico cada um dos 70, 80 vídeos que fazemos aqui por mês, todo mês. Valeu e aquele abraço!